Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Sofrem, tá? Porque a tecnologia tá uma beleza, né? Mas nós aqui, bom, eu tiro por mim. Eu tô muito atolada. Quem salva é esses aí. Ó, me colocaram aqui hoje porque a Ângela, infelizmente, ainda tá em casa, mas ela vai voltar, se Deus quiser. Então vocês não reparem nada não, tá? Me colocaram aqui, eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Primeiramente, boa tarde. Agradecemos a Deus por estar aqui, né? Porque se nós estamos aqui, nós estamos querendo aprender alguma coisinha, né? Então, os recados vocês sabem, é ajudar lá em tudo, né, que puder. No seu vizinho, no laje, em qualquer lugar. Então, eu vou falar rápido, né? Para doação de sangue. Então, os recados a gente já está sabendo, é só agir, né? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos harmonizar para pegar esse estudo maravilhoso que a Sueli sempre... Olha, eu sou testemunha, tá? Que ela estuda muito. Porque ela liga para mim à noite, pede para pesquisar. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Não é fácil ficar aqui em cima. Tô tirando por mim porque eu não falo nada, tá? Então, eu só tô de boa vontade. Então, vamos fazer a nossa prece e nos harmonizar para a palestra de hoje, tá? Mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estar aqui e agradecemos de coração, Mestre, que essa palestra pode nos ajudar a agir do lado de fora do centro. Agradecemos muito a Kardec e agradecemos hoje ao palestrante, que a gente sabe que eles estudam para tentar ajudar a quem está querendo. Então, pedimos a proteção do alto e que nossa palestra corra em paz e muita harmonia. Muito obrigado e que assim seja. Sim seja. Vamos lá, Dona Su. Ah, tem que passar para ela, não dá aqui, deixa eu tirar. Aqui, Sueli, toma aqui um presente. Eu já implicava com um, agora são dois. Agora me deram mais um. Não, essa aí vai ficar... Jesus. Tá bom aqui, Márcio? Então, vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Hoje nós estamos iniciando quando eu falo assim, uns importantes, todos são, né? Mas cada um vai nos surpreendendo com seu conteúdo. E esse aspecto da doutrina espírita, que uns chamam de aspecto religioso, eu não gosto muito de chamar de aspecto religioso, porque como o espiritismo não é uma religião, e eu como implico com as palavras, né, amo as palavras, o religioso é de religião, e como o espiritismo não é religião, eu não gosto muito de falar que esse aspecto é religioso, porque a doutrina espírita é uma ciência de experimentação, filosofia, de consequências morais. Então eu prefiro dizer que é a parte moral da doutrina espírita. É ligado, logicamente, à etimologia da palavra religião, que é religar com Deus. Aí sim, aí a gente pode até colocar aí o aspecto da religião, mas no sentido etimológico da palavra, no sentido de se ligar com o Criador, de se ligar com Deus, com a nossa origem, né? É muito importante isso. Então a gente vai entrar nesse capítulo das leis morais. O que são essas leis morais, né? Nada mais que os 10 mandamentos, né? Que a gente ainda não aprendeu. A gente não aprendeu ainda. Jesus sabia que a gente não ia achar fácil, né? 10, muita coisa para memorizar. Aí quando ele veio, ele resumiu em 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí resume todos eles lá, né? Todos aqueles mandamentos que vieram no imperativo negativo, para dar mais força, para dar mais ênfase, né? Pois é. Então, as leis morais são esses mandamentos aí que Moisés recebeu aí nas tábuas. Mas nós estamos começando pelo conceito de lei divina ou lei natural. Então, provavelmente, nós vamos ficar em duas questões hoje, porque aqui a gente não está fazendo maratona, né? Nós não estamos maratonando o livro dos Espíritos. Nós estamos querendo entender, compreender um pouquinho da doutrina que está toda nele, né? Toda a doutrina espírita está contida em O Livro dos Espíritos. Mas que Kardec fez para nos auxiliar nesse estudo da doutrina espírita, ele usou então da sua grande inteligência e do seu trabalho hercúleo em trazer, né, essas notícias para a gente, revelada pelos espíritos. Ele desenvolveu esses aspectos em outras obras. Então nós temos a Gênese, temos o Livro dos Médiuns na parte científica, Gênese na parte filosófica, temos aí as consequências morais no Evangelho segundo o Espiritismo e a justiça divina no céu e no inferno. Então, Kardec nos ajudou a compreender, mas toda a doutrina está contida em O Livro dos Espíritos. Tudo que existe do universo? Claro que não. Claro que não, né? Mas tudo que a gente já é capaz de entender. É por isso que quando às vezes a gente está lendo ou tem alguma coisa que a gente não está compreendendo, a gente costuma falar assim, isso aqui está muito difícil, eu não consigo entender. Consegue. Por quê? Senão os espíritos não teriam feito essa revelação ali no Livro dos Espíritos. Então contém ali no Livro dos Espíritos toda a doutrina espírita que ele recebeu dos espíritos e que nós já podemos compreender. Então nós vamos entender hoje essa questão da lei divina ou natural. Por que ou e não é? Porque a lei divina é a lei natural. Então a gente pode chamar ou de lei divina ou de lei natural. Não são diferentes. Por isso que é ou, que é uma alternativa. Eu posso usar um pelo outro, né? E o e eu somaria. E aqui não tem adição, não tem soma, é a mesma coisa. Lei divina é a lei natural. Mas como está lá no livro, assim a gente transcreveu dessa forma, né? Então, esse computador não ajuda muito. Deixa eu pegar aqui na manivela, né? Na manivela a gente pode conseguir isso aí. Desde que se empenhou em devassar os mistérios da natureza, o homem constatou que o universo é regido por leis naturais que sustentam seu equilíbrio. Então, quando começaram as grandes inteligências a devassar aí, né, os mistérios da natureza, e não conseguiram até hoje, mas começaram, pelo menos começaram. E nem vão, porque é uma obra divina, né? Quem vai conseguir compreender a obra divina? Mas começou a vasculhar isso aí e encontrar algumas coisas, e uma delas foi que o universo é regido por leis naturais que sustentam o equilíbrio. Que leis são essas, né? Então vamos lá. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só, é pequenininha essa resposta, né? Isso aqui dá um seminário de não sei quantos meses, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira. Olha que afirmativa, né?
é a única verdadeira para a felicidade do homem. Isso significa que não adianta buscar felicidade fora da lei divina. Nós não vamos achar. Nós não vamos achar. É mais fácil achar uma agulhinha num palheiro imenso do que encontrar a felicidade fora da lei divina. Por isso aqui os espíritos responderam, é a única verdadeira, não tem outra. Não tem outra. Então não adianta buscar. É por isso que a gente vê as pessoas que caminham pela vida, né? Insatisfeitas, assim, sem nenhuma paz, e vai, reclama disso, reclama daquilo, né? Aí tenta achar a felicidade nas coisas materiais, até mesmo nas coisas espirituais, mas de uma maneira egoísta. Aí não acha, não encontra, porque o egoísmo não faz parte da lei divina, não faz parte da lei natural. Então, na maioria das vezes, o espírito inferior e perfeito, ele passa toda a sua vida, a sua encarnação, sem encontrar a tal da felicidade. Porque quando a gente encontra, a gente se torna feliz. E essa felicidade não tem prazo de validade. O mais interessante é isso. Quando uma criança quer muito uma boneca ou um presente qualquer, e ela ganha, ela fica no auge da felicidade. Ela adora, né? E ela brinca e tudo. Pode ser que amanhã ela já nem queira mais olhar para aquele objeto ali. Aquela felicidade foi embora. Igualzinho a nós. Quando a gente adquire uma coisa que a gente deseja muito, quando a gente quer muito algo e a gente adquire, na hora a gente fica imensamente feliz. Não demora muito para aquilo ali se juntar a tudo que a gente tem e não ter mais aquela importância que a gente julgava que teria na nossa vida. Então a felicidade acaba. Não é? Então não é felicidade. Felicidade, a gente já até falou aqui que o radical dessa palavra, a etimologia dessa palavra está ligada a doar, a servir e não a adquirir. Então a gente, na verdade, nem sabe o que é felicidade para falar que isso vai me trazer felicidade, aquilo vai me trazer felicidade. Então a pessoa passa a vida buscando o que ela nunca vai encontrar se ela não buscar dentro da lei divina, porque eles estão falando, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa não tem prazo de validade. Essa eu vou estar feliz hoje, amanhã e sempre. Não é aquela paixão momentânea, aquela volúpia de querer imediatamente algo, né, que vai me fascinar e dali a pouco eu não vou me importar mais. Isso não é felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Olha isso. Eu só não botei em vermelho para não ficar tudo em vermelho para poder destacar. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Olha, essa questão, gente, essa questão aqui a gente leva não sei quanto tempo para refletir sobre ela e entender. É uma questão só, pequenininha a resposta. Mas olha o que tem aí, olha o conteúdo disso aí. A lei é a única verdadeira para a felicidade do homem. Por quê que ela é a única verdadeira? Porque ela indica o que deve fazer ou deixar de fazer. No momento que ela indica o que você deve fazer, você está trilhando o caminho da felicidade. Agora, no momento em que ela indica o que você não deve fazer, não vai, meu amigo, não anda por ali não, porque você não vai encontrar coisa boa. Então a lei divina e a lei natural, ela é esse guia, né? Essa bússola
essa bússola maravilhosa que nos coloca ali no trilho da felicidade. Mas a gente tem que querer, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é. E ele, essa aqui nem está mais funcionando. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha só. Olha que afirmativa. Isso é uma afirmativa. Né? É algo que os espíritos nos deram com certeza. Com certeza. É a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela indica o que fazer e o que não fazer, e ele então só é infeliz quando ele se afasta dessa lei. Simples assim. Simples assim. Né? E essa lei, Jesus já falou quando disse: venha a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, porque leve é o meu jugo e leve é o meu fardo. Porque ele, qual é o jugo de Jesus? É o evangelho dele. O jugo de Jesus é o evangelho dele. Mas a gente passa pela vida achando que o que importa é saber de cor e salteado o que está ali, no evangelho de Jesus. Mas não é esse evangelho que a gente tem que perseguir, não. Não é. Se fosse assim, as pessoas que não sabem ler, que não vão ter contato com aquela escrita, com aquela lei ali, com aquilo tudo que está lá no evangelho, não seriam então felizes? Não seriam aliviadas das suas dores, nem dos seus sofrimentos? Então, não temos que perseguir o evangelho escrito, temos que perseguir o evangelho vivo. E quem é e onde está esse evangelho vivo? A figura de Jesus. Então é ele que a gente tem que perseguir, entre aspas, porque ele nos convidou: segue-me. Ele nos chamou. Várias vezes ele nos chamou, mas disse que não seria fácil segui-lo. Não seria fácil. A gente já fez aqui uma abordagem sobre esse convite de Jesus: segue-me. Então, quem não sabe ler, pode seguir Jesus? Pode, porque vai aprender o evangelho com a prática que ele veio trazer para nós dos 30 aos 33 anos. Ele não escreveu o evangelho. Quem escreveu foram os seus discípulos, seus apóstolos. Mateus em especial, Levi, né, que escreveu. Há inclusive uma ideia, eu já falei para vocês, dos historiadores, fazendo essas pesquisas, que o Sermão do Monte não existiu. Há uma hipótese, não estou aqui afirmando nada, apenas uma hipótese, que o porquê que eles chegaram a essa conclusão. Porque o Sermão do Monte, ele é um resumo de todas as lições do Cristo. Ele é um apanhado, ele é uma compilação de tudo que o Cristo viveu e ensinou, o Sermão do Monte. Então, eles acreditam que Mateus, o próprio, né, chamado também de Levi, que fez essas anotações. Ele reuniu todas as lições do mestre, tudo que ele fez, e reuniu ali nas bem-aventuranças. É possível que Jesus tenha falado das bem-aventuranças? Sim, mas todo o Sermão do Monte, ele é enorme, ele é imenso. E Jesus, por mais que ele fosse quem ele realmente é, né, ele não alcançaria tantas criaturas falando no monte. Somente aquelas que o ouvissem com o coração. Porque ninguém ouvindo com ouvidos não ouviria Jesus. Só com o coração.
Então ali estão reunidas todas as mensagens do Mestre. Então essa lei natural é a lei de Deus, é a lei que ele veio ensinar. É a lei que ele veio ensinar. E só é infeliz quando a gente se afasta. Vamos a alguns exemplos. Na própria lei humana, vamos começar pelo exemplo da lei humana. Ao transgredir uma lei de trânsito, por exemplo, nós estamos assumindo o risco de morrer ou de matar. É ou não é isso? Claro que é. O sinal fecha, eu vou transgredir e vou passar. Se eu der a sorte de não vir ninguém, né? Mas e se eu não der essa sorte? E se vier uma pessoa atravessando, um carro passando, o que vai acontecer ali? Não sabemos. Pode não acontecer nada e pode acontecer uma morte, ou várias. Então, transgredir uma lei sempre traz prejuízo. Sempre. Sempre causa dor e sofrimento. Sempre causa. Ainda que ele fique só na materialidade, mas vai causar. E a gente não consegue alcançar a transgressão à lei divina. A gente esquece que tem uma lei divina. Que tem uma lei divina dando equilíbrio ao universo, dando equilíbrio aos mundos e àqueles que estão encarnados nesses mundos. É um alcance inimaginável. Mas a gente pensa pequeno demais, né? Pensa pequeno demais. Então toda transgressão vai trazer dor e sofrimento. Indo para a parte moral, a gente pode transgredir uma lei moral falando determinadas coisas para uma pessoa que até a gente ama, mas a gente não segura a língua. Né? A gente não segura e fala. E aí? A pessoa ouviu. Não tem aquela de que quem bate não lembra, mas quem recebe não esquece? Pois é. Você ali naquele momento, você pode acabar com a sua reputação, né? Diante daquela pessoa. Você pode induzir aquela pessoa a um comportamento desregrado. Você pode botar o dedo numa ferida que ela já estava quase cicatrizada. E você vai lá com aquela língua ferina e faz isso. Olha a dor e o sofrimento que você vai arrumar para você. Para você. Né? Porque você gosta daquela pessoa. Você não quer ver aquela pessoa sofrer, mas transgrediu uma lei. A lei da caridade, a lei da fraternidade, a lei do amor. Transgrediu. E ela não vai te olhar mais com os mesmos olhos. Ela não vai te ouvir mais da maneira que ouvia. O cristal vai quebrar. E você vai ter dor moral. Uma dor que não passa, que é diferente da dor física. A dor física você toma um analgésico, melhora. E a dor moral? A dor moral não. Nem com sono. Por quê? Quem sente essa dor é a alma e a alma não dorme. Quando você acorda, você está com a mesma dor. Porque o corpo não é ele que sente essa dor. É a alma. O corpo descansou, mas a alma ficou ali, ó, remoendo e passando e sofrendo aquela dor moral. Então é por isso que aqui os espíritos afirmaram, ele só é infeliz quando dela se afasta. Se a gente estiver dentro da lei natural, dentro da lei divina, aquela que está em nós desde quando fomos criados, simples e ignorantes, depois vai chegar a esse slide, que Deus escreveu na nossa consciência, essa lei divina não é um compêndio, um livro grosso assim que Deus vai escrever, né? Qual é a palavra que resume a lei de Deus? Qual é? Alguém sabe? Amor. Mas amor de verdade.
aquele amor que alcançou um patamar superior. Por quê? No Evangelho nós temos uma definição de amor e eu achei bem legal. Quem sou eu para não achar, né? Mas eu, analisando, achei que foi ótima, não tem outra. O amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. Olha aí. O amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, quanto mais puro é o espírito, mais a sua capacidade de amar. E isso a gente se interessa, porque a gente precisa aprender isso. Então, a gente tem vários tipos de amor. A pessoa mais vil, né, a criatura mais maléfica que possa existir, ela ama também. Ela ama. Tem algo que ela ama. Ela é capaz disso. Embora o seu amor possa até ser condicional, mas ela ama. Mas ela ama de acordo com o progresso dela. Quanto mais essa pessoa, essa alma vai progredir, mais ela vai aumentar a sua capacidade de amar. Então o amor é a lei divina, é o amor. Ele é não se tem nada maior do que isso na natureza. Aquela pessoa que você ama, mas de verdade, com o amor incondicional, esse é muito difícil da gente sentir, mas a gente sente, é capaz de sentir. Com certeza, ela só vai fazer para aquela pessoa o que ela entender que é o melhor que ela alcança, que é o melhor que ela pode fazer. Ainda que ela tenha que se prejudicar, se privar da presença daquela pessoa por alguma razão, mas ela vai fazer o melhor que ela puder, porque isso é o amor incondicional, é o amor que ela sente. E nós somos muito falhos ao ensinar os nossos filhos, porque o amor incondicional, ele não faz muita presença na nossa natureza ainda, que nós somos espíritos imperfeitos, né, inferiores. Nós carregamos muito das paixões, né, da vida. Mas a criança também, porque ela é um espírito reencarnado, mas ela passou por um processo de esquecimento e ela vem para o mundo aprender e reaprender. Ela vem viver e reviver, ela não vem apenas viver. Então, se aqueles que são responsáveis por ela forem direcionando a sua educação para a lei natural, com certeza ela tem uma chance enorme de dar muito certo. Porque na hora que ela despertar na adolescência, quando o lobo frontal estiver pronto e a caixa craniana fechar, ela vai poder avaliar o que ela sabe, o que ela sente, com o que ela recebeu. Ela tem chance, não estou dizendo que ela vai ser, porque vai depender dela, do livre-arbítrio dela, mas ela tem essa chance. Né? Aí, mas o que a gente faz? Desde que a criança é pequena, que ela já começa a entender, a gente já começa a ensinar o amor condicional para ela. Não é intencional. A gente quer até ajudar. Não é intencional, mas a gente faz. Eu fiz algumas vezes, e se não fiz todas as vezes, não foi pensando nisso, que eu estava ensinando amor condicional. Qual é a mãe que nunca falou assim para um filho? Olha, você come tudo, come toda essa comidinha, que assim a mamãe vai gostar de você. Você estuda, aprende, respeita as pessoas, porque aí a mamãe vai gostar de você. Olha o que a gente está fazendo. A gente não se dá conta. Quer dizer, se ele não comer tudo, a minha mãe não vai gostar de mim. Se eu não for um bom menino na escola, minha mãe também não vai gostar de mim. Olha, nós estamos atrelando o amor
algo que ele tem que fazer que a gente considera certo. Isso é amor condicional. Eu estou condicionando o meu amor a isso, a ele ser uma pessoa ótima. Tanto que numa casa que tem várias crianças, vários filhos, né? Sempre tem aquele que dá muito trabalho. Aquele que exige mais da gente. E aquele que é todo certinho, aquele que não dá muito trabalho, a gente até tende a se afinizar mais com aquele. Porque a gente não quer ter trabalho, né? Então, não estou dizendo que a gente vai gostar menos, mas a gente acaba tendendo para o lado do outro se tiver que escolher alguma coisa. Porque o outro não dá trabalho. E quando, né? Quando a pessoa se impõe e é diferente, ela começa a criar um clima na casa. Aí começa a aborrecer. Aí aquele amor começa a ficar meio que baleado, né? Olha só, não pode, a gente não deve fazer isso, mas a gente faz. A gente faz. Então a lei natural é a lei de Deus, é amor puro. Claro que a gente não pode, ainda não está nessa de sentir amor puro, né? Mas a gente tem que estar no caminho e tem que compreender. Tem aquela frase que eu custei muito a entender, não sei vocês, mas eu custei muito, que eu não aceitava muito bem essa frase de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Eu custei muito a entender essa frase, porque da maneira como eu recebia a interpretação dessa frase de outras pessoas e tudo, é que eu posso fazer o que eu quiser, posso aprontar o que eu quiser, se depois eu me converter, eu encontrar Jesus, eu vou encontrar o amor, aí todos os meus pecados vão ser cobertos por esse amor que eu passei a sentir. E eu achava isso cúmulo. Eu falava, não, isso não pode estar certo. Isso não está de acordo com a justiça divina, não está certo. E eu batia nessa tecla e falei, gente, eu estou muito burrinha mesmo, né? Porque eu não consigo aceitar isso aqui está lá, né, na escritura. Daí, uma vez eu estava preparando uma palestra sobre o amor. Aí eu falei, pois é, tanto que eu queria botar essa frase, né, que o amor cobre a multidão de pecados, mas eu não posso, porque eu não me convenci disso. Eu não aceito ela, como é que eu vou botar isso aqui? Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Porque eu sou, assim, extremamente inferior e imperfeita, eu preciso muito da doutrina espírita para melhorar. Aí, logicamente, que a prática da doutrina espírita, na integridade, eu não tenho. Estou aprendendo e estou procurando melhorar. Mas uma coisa é certa, o que eu passo aqui, que é o que eu aprendo com a doutrina, é o que eu abraço, é o que eu entendo e compreendo. Se não coloquei ainda na prática, estou fazendo errado, né? Mas é o que eu entendo, é o que eu acho que é mesmo, é o que eu aceito por análise da razão. E aí eu não posso falar uma frase que não está ainda no meu coração, que eu não entendi. Aí eu falei, não vou botar isso aí, não vou. Ah, Pedro que me desculpe, que ele falou isso quando Jesus estava sendo crucificado. Pedro que me desculpe. Pedro que me perdoe, mas eu não vou botar. Não concordo com Pedro. É muita ousadia, né? Não concordo com Pedro. Tá. Aí, no decorrer da preparação, alguém veio me soprar o que ela é. Porque eu entendi e não foi por mim, com certeza. Senão eu já teria entendido há muito tempo, né? O amor que cobre a multidão de pecados não é aquele que você sente, é aquele que sentem por você. Aí ela encaixa perfeitamente. Era o amor de Jesus. Jesus amava e nos ama, amou ali
e nos ama independentemente dos nossos erros e defeitos e pecados. É o amor dele, não é o meu. Aí que eu fui entender que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando você ama verdadeiramente alguém, você não está isentando essa pessoa de se redimir dos pecados dela. Você não está achando que ela está certa. De forma nenhuma. Mas você ama esta pessoa independentemente dos erros dela, dos pecados dela. Aí sim é o amor que você tem por ela que vai cobrir a multidão de pecados dela para você, não para o mundo. Aí sim, aí veio aquela luz esclarecendo e eu me apaixonei por essa frase. Hoje eu falo essa frase com convicção, que realmente o amor cobre a multidão de pecados. Quando você não gosta de uma pessoa, até a presença dela na frente vai te incomodar, ela não precisa nem abrir a boca. Tudo que ela fizer, você vai repudiar. Você não gosta da pessoa. Mas quando você ama aquela pessoa, ela pode fazer o que for com você. Você não vai achar certo, não. Mas você continua amando. É o amor de Deus por nós. Ele sabe como falhos somos. Ele nos criou simples e ignorantes, mas a perfeição, quem tem que conquistar somos nós. Através de quê? Do livre-arbítrio e lendo a lei que ele nos colocou na consciência. Aí é outra história, né? Então, quando a gente se afasta dessa lei, desse amor de Deus, nós vamos sofrer. Vamos realmente ter dores e sofrimentos, como se a gente avançar um sinal e matar uma pessoa, nós nunca mais vamos ter sossego na vida. Então é uma transgressão. Toda transgressão traz uma consequência ruim. Isso a gente tem que entender, porque isso a gente vivencia isso no dia a dia. Agora olha a próxima questão que também dá um seminário de vários anos. Olha lá. Olha essa aqui. É eterna a lei de Deus? Ela é eterna? Eles respondem: eterna e imutável. Olha, essa palavra imutável aí chega a doer na alma. Como o próprio Deus. Ora, se a lei foi ele que criou, ele fez leis perfeitas. E o que é perfeito não precisa mexer, não precisa mudar. É perfeito. O que tem maior do que isso? E se Deus é perfeito, a lei dele é perfeita. Aí não vai trocar, não vai mudar. A lei de Deus, ela é eterna. Olha, conceito de eterno eu também nem sei. Já tentei entender. Porque eterno não é imortal. Imortal somos nós. Tivemos um início e não vamos ter fim. Mas eterno não é isso. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Porque eterno só Deus. Então como compreender a eternidade? Como compreender o conceito de eterno? Porque eterno é só Deus. Não dá. Eu não consigo entender ainda o que é eterno. Porque eterno não teve início e não terá fim. Nós tivemos início. Não vamos ter fim. Então somos imortais, mas não somos eternos. Mas a lei de Deus é. Por quê? Porque foi criada por ele e ele é eterno. Ele não poderia fazer uma lei que não fosse eterna. Então isso é uma conclusão óbvia, lógica, né? Eterna e imutável como o próprio Deus. Aí a gente olha a nossa sociedade, aí a gente vê as pessoas, todos, né, as almas encarnadas, com poder, sem poder, não importa, relativizando a lei de Deus. Dá vontade até de rir. Hoje,
tudo é normal. Tudo é normal. Nada tá errado, tá tudo normal. Aí quando você vai ver o que a pessoa está considerando normal, você pensa, essa pessoa tem que ser internada. Ela precisa de ser internada para ela se recuperar. O que está havendo? Né? Dentro da nossa própria casa, quando uma pessoa faz uma coisa, aí você fala assim, fulano, você é uma pessoa normal. Pode pensar isso não. Ah, por que não? Todo mundo faz. Ó, todo mundo. Isso é tornar relativa a lei de Deus ao comportamento das pessoas. Ah, mas fulano faz. Os filhos da gente fazem isso com a gente, né? Ah, você tá me chamando atenção. Fulano faz. Aí a mãe fala, você não é fulano? Todo mundo faz. Ué, você não é todo mundo? A gente responde essas coisas. Mas a gente está relativizando a lei de Deus. Olha que coisa horrorosa. Tem um ditado que a gente sempre ouviu, né? Eu, pelo menos, que lidei muito com adolescente, né, em escola e tudo. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Tem algo pior do que isso, gente? Para você dizer para alguém, chega um filho seu na sua casa com um objeto, aí fala, mamãe, eu achei isso. Posso ficar com isso? Meu filho, você achou mesmo? Achei, mamãe, achei. Tava lá, no chão. Não. Você não sabe de quem é? Não tem dono? Não. Como não tem dono? Uma coisa não tem dono? Ué, como não tem dono? Ela ia aparecer ali do nada? Os espíritos iam materializar ali a coisa ali no chão? Então tem que ter um dono. Mas a mãe pergunta, você não sabe, dona? Então tá bom, meu filho. Achado não é roubado, né? Quem perdeu foi relaxado, devia ter cuidado mais do que é seu. Aí você fica imaginando, meu Deus, a gente fala essas coisas e não se toca o que está ali, o que está falando. A maioria das pessoas fica repetindo igual um papagaio as coisas, mas não sabe o que está falando, né? Imaginemos uma sociedade em que nós, não estou falando todo mundo, mas assim, um lugar aonde ali uma pessoa que esquecesse algo ou perdesse algo, não importaria o tempo que essa pessoa levou para perceber que ela perdeu ou esqueceu em determinado lugar, porque ela ainda tem que fazer essa análise. Perdeu um objeto, aí ela vai para casa, onde que eu deixei? Aonde que eu fui? Aí ela começa a voltar, né? A caminhar, fazer o caminho de volta, para ela pensar onde que eu fui, onde que eu posso ser deixada, onde eu estava com ele por último e tal. Aí ela descobre aonde que ela deixou. Ela deixou no banco da praça, porque ela sentou para descansar e até quando ela sentou ela estava, depois quando ela levantou, ela não lembra de mais ter visto. Ela deixou no banco da praça. Passou-se aí mais de uma semana e ela voltasse lá naquele banco da praça e o objeto estivesse lá. Imaginemos um lugar assim. Por quê? Ninguém pegou. Por que ninguém pegou? Porque não era de ninguém. Não era da pessoa. A pessoa sentou, viu o objeto lá, mas não era dela. Então, ela não pegou, deixou lá. A outra também deixou lá. Porque a pessoa, o dono do objeto, vai lembrar, se lembrar, vai voltar lá e vai encontrar e vai levar. O que é seu. Por quê? Achado não é roubado? Claro que é. Ué, se tem dono e você botou na sua bolsa,
Você não roubou diretamente da pessoa, mas por tabela você roubou sim. Você botou na sua bolsa que não é teu, né? Então, como que achado não é roubado? Claro que é. Então, um taxista, um motorista acha uma carteira de dinheiro dentro do carro dele. Claro que ele vai tirar dali. Ele vai guardar. Depende se ele vai guardar esperando a pessoa ligar ou se ele vai guardar para ninguém pegar, para ele depois usar. Aí é problema dele. Mas ele tira aquela carteira, leva para casa, carteira cheia de dinheiro, guarda num lugar seguro e fica aguardando alguém procurar por ele, porque o dono vai lembrar que andou no carro dele. Claro que vai. Só se ele tiver Alzheimer, né? Senão ele vai lembrar, uma carteira cheia de dinheiro, ele vai... E eu andei no táxi e tal, devo ter deixado no carro. Aí ele vai procurar aquele motorista. Né? Mas é um motorista de Uber, ele tem o horário que ele andou, ele vai conseguir na empresa. Qual carro? Ele chega lá. Aí quando ele chega, o motorista então procura por ele, o motorista entrega a carteira. Esse motorista está dentro da lei de Deus. Ele fez com aquela pessoa o mesmo que ele gostaria que fizesse com ele. Então, o achado é roubado se você não entregar. Agora, se for algo que você não seja de valor, que você possa retirar e entregar para a pessoa, deixa lá. A pessoa vai voltar. Nem que seja qualquer coisa, não é teu. Como é que você vai pegar? Né? Se você está pegando com a intenção de entregar, é outra história. Do contrário. Então a gente vai, e a gente fala isso, as crianças vão crescendo assim. Aí depois a gente vai reclamar da corrupção, vai reclamar, né, das coisas que estão acontecendo aí na nossa sociedade. Não pode. Foi criado dessa maneira já, que o achado não é roubado. Aí depois até o roubado passa a ser relativo. Não, roubei porque eu precisava de comer. Tadinho. Teve que roubar. Ele matou porque ele precisava de comer, do dinheiro daquela pessoa para ele comer. Um roubo de celular, tadinho, ele só roubou um celular para vender, para levar dinheiro para a família. Ainda tem gente que tem pena, né? Então a gente vai vendo que a gente vai querendo mudar a lei de Deus, vai querendo moralizar a imoralidade. A lei de Deus é imutável. Não existe essa possibilidade de algo ser moral num ponto e no outro não. Existem culturas e costumes, mas aí não é moralidade. É diferente isso aí. São éticas de uma cultura, de um povo. Porque o que é ética? É um conjunto de normas que eu estabeleço para eu me relacionar com as pessoas. Eu estabeleço para mim. Mas eu estou estabelecendo dentro do meu entendimento. Não é a ética do Criador, é a minha. Aí é outra coisa, isso não é moralidade. A moralidade é uma lei divina. Por isso ela é leis morais. Depois a gente vai estudar cada uma delas e a importância que elas têm. Né? A lei de Deus é imutável e eterna. Então não vamos querer relativizar a lei de Deus. Isso não é possível. A gente está fazendo o que a gente não deve fazer. O que é imoral para mim, é imoral para o japonês, é imoral para o chinês, é imoral para o italiano, é imoral para o mundo todo e no universo todo, porque é lei de Deus. Deus criou o universo. E essas leis sustentam o universo, não sustenta a Terra, não. Esse planetinha que nem é visto, né? Pequenininho, mas que é a nossa casa. É o nosso lar, durante o tempo que a gente está encarnado aqui. Então a gente tem que fazer a parte que nos toca. Eu não vou melhorar o mundo
Eu não vou tornar o mundo, né, digno, porque isso não acontece de uma hora para outra. Ninguém vai transformar o seu coração de uma hora para outra. Eu estou falando bastante em coração porque ele é o grande responsável, não o cérebro não, e a gente vai chegar lá. Vamos lá. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época eles proibiu? Tudo que eu falei, vamos só ler. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis humanas é que são imperfeitas. Aí tem que modificar, né? As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Os 10 mandamentos, né? Amar a Deus, né? Tem aquele monte de coisa lá. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não vamos achar que esse adulterarás aí é nos matrimônios, nos casamentos, não. Adulterar é errar, é mexer, é estragar o que está pronto, né? Adulterar é mexer. Então é com essa conotação. Aí, não matarás e não roubarás. A gente imagina uma sociedade, aquela, né, que a gente imaginou lá, os troços foram no banco da praça e uma semana depois a pessoa foi lá e achou, estava lá, onde ela deixou e ninguém pegou, porque não era de ninguém ali. E deixou lá para o dono chegar e encontrar. Uma sociedade, os 10 mandamentos reúne ali a conduta que deveríamos ter diante de Deus, de nós mesmos e dos homens. Só não matar e não roubar já resolveria grande parte do nosso problema, né? Imagina a gente poder não precisar se preocupar. Tem pessoas que têm toque, volta 10 vezes para ver se fechou a porta. E mexe tanto na porta que quebra o trinco. Aconteceu isso com uma pessoa que conhece. Ela não pode sair porque ela teve que chamar alguém para consertar o trinco da porta, que aí ela não ia conseguir trancar. Há tanto medo que a pessoa tem que vão assaltar a casa, ela volta 10 vezes para ver se ela fechou realmente as coisas. Aí aquela casa, aquele local, daquele lugar, um lugarejo dos sonhos, né? Onde você pode deixar a janela aberta, mas o que vai acontecer é chover lá dentro da casa e o vento também entrar e derrubar as coisas, porque ninguém vai roubar nada. Ninguém vai entrar e se alguém precisar de alguma coisa, tô com sede, entra lá na casa, pega um copo d'água, bebe, vai embora. Sabe? Não pega nada, nem vê. Olha que bênção. Você descansa, você vive em paz. Porque você não precisa se preocupar. Você está com um carro na rua? E será que eu tranquei? Se não tranquei também, não tem problema nada, ninguém vai mexer. Porque ninguém vai realmente te roubar. Não vai roubar o carro, não vai roubar o que você tem dentro do carro. Agora, se você tem dúvida que trancou, você vai para um lugar, você não tem paz. Por quê? Você não pode sair onde você está. Aí você, meu Deus, eu não tranquei o carro, meu carro está cheio de coisa. Ai, meu misericórdia, tomara que eu encontre as coisas. Bom, se eu encontrar o carro, já está bom. A pessoa pensa, se eu encontrar o carro, já está bom. Então, imaginemos não matar. Gente, não matar. Hoje, as pessoas estão matando por causa de um celular que custa 100. Como meu amigo diz, 100 reais. Celular, 100. 100 conto. Tem gente que gosta de falar conto, né? 2 contos, 100 conto. Ou então por nada. Eu tenho medo de ligar a televisão, porque eu tenho medo de ter pesadelo depois à noite. Porque você liga tanta tragédia. Tem um programa numa determinada TV
que ele até pede, não me abandona não, quero o seu tempero do seu almoço. Mas é só a tragédia que ele mostra no morro tal, fulano tal. A pessoa não pode comer vendo aquelas coisas, que ela vai morrer, tadinha, ela vai ter uma indigestão. Né? Então, eu acabei ligando para esperar uma outra coisa que eu queria ver. Aí estavam falando de um ciclista que foi morto num local que tem bastante assalto, estava em São Paulo. Ele estava parado, até mostrou as imagens, assim, não dele sendo morto, ele estava parado em cima da bicicleta, na calçada, consultando o celular, no mínimo, ou ele estava precisando mandar alguma mensagem, ele parou ali, estava consultando. Aí passou dois caras numa moto, viu que ele estava parado ali, voltaram. Quando voltaram, eles já foram matando ele antes de pedir o celular. Deram um tiro na cabeça dele. Antes de pegar o celular dele. Ele ia entregar, com certeza, mas eles já atiraram e pegaram o celular. Quer dizer, as pessoas estão com medo, né, de sair de casa. Quando a gente entra na doutrina espírita e aprende com os espíritos o que é a fatalidade, a gente pensa diferente, mas é que dá medo, tá, né? Você sai e não sabe se vai voltar para casa, né? Então são coisas que a gente fica imaginando, gente, é só querer para o outro o que você quer para você. Você quer que alguém te mate? Então não mata ninguém. É só isso, uma criança entende. E o mais importante é que a lei de Deus, uma criança entende. A lei de Deus, essa aqui, se a gente se afastar, vai sofrer, é a única verdadeira para o homem encontrar a felicidade. A criança entende essa lei, que é a lei do amor. Ela entende. É só falar para ela que ela tem que fazer para o amiguinho o mesmo que ela queira que o amiguinho faça para ela, no jardim de infância. Ela então não vai maltratar, ela não vai bater no amigo, ela não vai pegar nada do amigo, porque ela está crescendo entendendo. Eu não posso fazer para o meu amigo aquilo que eu não quero que ele faça. A lei de Deus é essa, é o amor que você tem pelo outro, que não vai deixar que você faça nada contra aquela pessoa. Né? Então, aqui nessa 616, está bem claro, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, por imperfeitas que elas são. Mas a lei de Deus é perfeita e não tem que mexer em absolutamente nada. Esse capítulo, ele é grande, né? Ele é longo, porque ele vai envolver todas as 10 leis morais que estão no Livro dos Espíritos, que tem uma correspondência não direta, mas no conteúdo, com os 10 mandamentos da lei de Deus. Tanto que são 10 leis. Kardec colocou 10 leis. Né? Os espíritos, né, ditaram, e Kardec organizou em 10 leis, porque 10 são os mandamentos. Seguindo aí uma ordem, né, lógica dos fatos. Então, para a semana que vem, nós temos a 617 para começar. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que a conduta moral? Tá aí a resposta. Nós vamos começar por essa lei na semana que vem, se Deus assim nos permitir estarmos aqui encarnados. Muita paz para todos. Simples assim. Eu também agradeço a presença de todos. Deixa eu botar o pulsante. Queremos agradecer a presença de todos e vamos nos harmonizar para recebermos os passos, né? Vamos fazer a nossa prece para que possamos ir lá para dentro. Jesus amado, assim, Senhor, agradecemos de novo essa horinha que passamos aqui, agradecendo a Sueli o estudo da tarde, e que possamos, Mestre, realmente levar para o nosso lar esse ensinamento e possamos cada dia praticar. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus.